Eu quero... Você pode colocar para mim aquele vídeo do aplicativo, por favor? Vamos ver então. O aplicativo IBBR você pode baixar na Play Store, na Apple Store. Então ele está lá. Saiba como ofertar pelo nosso aplicativo. Você que é de fora da nossa igreja ou na igreja, você vai lá no aplicativo Contribua. É muito simples. Clique em Contribua. Aí vai aparecer a oferta da reforma logo em cima. Você clica em oferta da reforma. E você vai colocar qualquer valor a partir de R$30. Você pode parcelar em 12 vezes. Você pode botar 30, pode botar 50, pode botar 100, pode botar 300. É aquilo que Deus moveu o teu coração. Você vai lá em cima em pagar. Você coloca o teu CPF, porque o teu nome e o teu e-mail já está lá quando você cadastrou. O CPF a gente não guarda ele. Você passa o próximo. Enfim, aqui você vai escolher pagamento em cartão de crédito ou pagamento em boleto bancário. Então você faz uma das duas seleções, imprime o boleto, se você quiser em boleto, você visualiza o boleto aqui, você pode imprimir, ou então salvar o código de barras, ou então você vai ser mandado direto para Caixa Econômica Federal, Santander, Itaú, Banco do Brasil e Bradesco. Direto, você vai direto para o aplicativo que você tem no seu banco. Tá bem? Então o que a gente fez? Qual foi o nosso cuidado aqui? Nós não queremos sangrar o caixa da igreja. Então nós queremos levantar os recursos para a construção do templo através das ofertas. Você pode participar, você que nos assiste pela internet. Eu estou recebendo mensagem aqui de gente de Portugal, do Equador, dos Estados Unidos e de todo o Brasil. Hoje nós estamos aqui com a visita nada, porque visita é quem vem de fora. O irmão Batistella, ele é de São Paulo, a filha dele está aí, ele é de São Paulo, a filha dele também participa com a gente. Ela é lá dos Estados Unidos e está sempre acompanhando a gente pela internet. Você pode ajudar. Pastor, como que eu posso fazer? Então você baixa o aplicativo a partir de R$30. Qual é a vantagem? Se você usar o cartão de crédito, em primeiro lugar, esse pagamento chama-se pagamento recorrente. Ele não vai tirar o teu limite. Ah, pastor, eu vou lá, vou pagar, o meu limite vai tirar. Não vai tirar. Não vai usar o teu limite. Você, todo mês, ele vai fazer aquele pagamento. Você pode cancelar a hora que você quiser. Você pode estender a hora que você quiser. Tem ali pagamentos para você fazer em 12 vezes. Eu pedi para o Cristian botar em 24 e 36 vezes. Pastor, eu quero dar R$30 todo mês. Você dá R$30. Eu quero dar 50, você dá 50. Eu quero ofertar 100, você oferta 100. Eu quero ofertar 1000, ou aquilo que você quiser, que você puder, que Deus alegrar o teu coração, porque Deus ama o que dá com alegria. Amém? Todos os motivos de oração são os motivos que são trazidos por nós, por vocês, quando vocês trazem aqui o seu pedido de oração. Então você pode escrever oração@ibbr.org.br, que nós vamos orar por você. O segundo aviso, eu quero dizer para você que nós vamos ter aqui uma intercessão em chamas. Muita gente pedindo para a gente falar a respeito. Então de 17 a 19 de abril na IBBR, vai ser aqui na Avenida Desembargador Hugo Simos, e você não pode perder. O nosso número é 1772. Você precisa fazer inscrição. Então nós temos um limite aqui para inscrição. O curso ele vai ser o dia inteiro, sexta-feira a partir das 19h30 até as 22 horas na sexta-feira, no sábado das 9 da manhã também até as 22 horas, e no domingo pela manhã e também à noite durante os nossos cultos. Você necessita fazer inscrição. O valor é R$70. Você pode parcelar em 5 vezes de R$14 pelo aplicativo IBBR ou aqui pelo cartão. Pastor, por que o senhor vai cobrar o curso? Eu vou dizer por quê. Porque todos os recursos que nós arrecadarmos, eles vão ser utilizados também para a construção do nosso novo templo. Esse templo, na verdade, que vai passar por uma grande reforma. Tá bem? Então, de 17 a 19 de abril, você é nosso convidado e corre, porque as inscrições vão se esgotar assim, ó. Tá bom? É isso aí. Vamos lá? Eu falei um pouquinho pela manhã sobre coragem. Tem um desenho animado de um cachorro chamado Coragem, o cão covarde. O nome dele é Coragem, mas ele é covarde. Existe uma vocação da igreja para a vitória e não para a covardia. Deus não nos deu espírito de covardia. Ele tirou de nós o medo. É isso que a Bíblia diz. Quando a Bíblia fala sobre igreja, você repara que a igreja do Senhor ela é vencedora
desde o seu nascimento até o livro do Apocalipse. Aliás, o livro do Apocalipse fala logo de cara, capítulo 2 e capítulo 3 do Apocalipse, sobre as 7 igrejas, no qual Jesus diz: ao que vencer, será dado a coroa da vitória. Ao que vencer, será dado de se alimentar da árvore da vida. Ao que vencer, receberá um novo nome numa pedra branca. Ao que vencer, será feito coluna no templo do meu Pai. Ao que vencer, receberá vestes brancas. Ao que vencer, receberá autoridade sobre nações. Ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Em Mateus 16, Jesus fora de Israel, numa região chamada Cesareia de Filipe, aquela região na época era Síria, ele diz: as portas do inferno não prevalecerão. Existe uma vocação para você vencer, e Deus, quando ele fala com Josué, Josué é um grande general, é um homem que não perde nenhuma batalha. Pensa num homem que não quebra nenhuma unha, não ganha assim nenhum arranhão em batalha, é o tal do Josué, ele invicto, e ele fala o seguinte para Josué: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso e não tenha medo. O medo, ele é capaz de anular em nós as promessas de Deus e fazer a gente esquecer de Deus. E é sobre isso que eu vou falar essa noite, sobre enfrentar os seus medos, mas principalmente sobre vencê-los em nome de Jesus. Tem gente que está experimentando hoje o medo de viver. Salmo 55, de 4 a 5. Meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores da morte caíram sobre mim, temor e tremor vieram sobre mim, e o horror me cobriu. Quando nós falamos de morte, a morte é um inimigo a ser vencido, a morte anima todos os outros medos. Todos os medos que nós temos são incentivados, são empurrados, são animados pelo medo de morrer. Qualquer medo que você tenha, qualquer um deles. Tem gente que tem medo do escuro, tem gente que tem medo de ficar desempregado, tem gente que tem medo de fantasma, tem gente que tem medo de andar de bicicleta. Os medos que nós temos, todos eles são incentivados, são multiplicados por causa do medo que nós temos de morrer. E quando nós falamos de medo, existe um medo que é racional. Gente, o medo é uma autoproteção. Você vai chegar então, esse tempo que a gente está vivendo de coronavírus, eu sou machão, bater no peito, está ali o irmão com o nariz escorrendo, está ali o irmão com a tichinha do teu lado, o cofe tossindo, vem cá, me dá um abraço. Não, gente, é razoável você ficar o quê? Preocupado. Aqui a Bíblia diz, em 2 Crônicas capítulo 20, então vieram alguns, avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Guede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou um jejum em todo Judá. Você imagina 3 países enfrentando o teu país. Israel já é um país pequeno, aí está vindo a Jordânia, está vindo a Síria, e está vindo a Síria para atacar ele, tudo junto. Vem Moabe, Amon, e vem os habitantes de Seir. Gente, o Josafá foi pego de surpresa. Então o medo, ele pode ser um medo razoável, e quando você está com medo, é interessante, o medo faz com que o teu corpo seja encharcado de uma substância chamada adrenalina, sabia disso? Então quando você é ameaçado, entra adrenalina, as tuas pupilas dilatam, você tem uma percepção maior, e o sangue vai para onde? Para os membros. Para quê? Ou para você enfrentar o inimigo, ou para você correr do inimigo. Eu visitei uma tribo, na verdade, era um pelotão de operações de selva, num lugar chamado Eurinepé. Você não sabe onde é que fica, mas fica lá na Calha Norte, fica lá na região amazônica. Eu posei lá, nós levamos combustível naquela época, eles viviam do diesel. Eles, quando o diesel acaba, eles voltam lá para o século 18, 17, porque acaba a energia, a geladeira não consegue mais conservar os alimentos, estraga tudo,
Então eles têm que sair para caçar todo dia. Então sai o pelotão para caçar. E naquele dia, eles estavam vivendo isso, nós levamos para eles. Quando nós chegamos, nós estávamos num avião tanque de combustível, levando diesel para eles. E quando nós chegamos, fizeram uma festa para a gente e tal. E eles me apresentaram lá, a patrulha está saindo para caçar. E junto com a patrulha, tinha 3 cachorros indo junto. E eu falei, e que esses cachorros aí, vocês matam, eles vão buscar? Não. Se aparecer uma onça, a gente foge e as onças vão comer o cachorro. Então o medo, ele é razoável quando a ameaça é real. Mas tem aquele medo que ele é exagerado. Existe uma ameaça real, mas a pessoa exagera. Tem gente que é dramática. O dramático é assim, o médico diz assim, ó, eu acho que você está com resfriado. Ele, mãe, o médico me disse que eu estou com coronavírus, eu vou para a UTI, eu vou morrer. Não, você só está com uma gripezinha. Há uma ameaça de ser um coronavírus, mas é só uma gripe. Calma. Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. São dramáticos ou não são, gente? Existe um medo real? Claro que existe. Eles estão entrando numa terra, e lá tem um monte de gente guerreira, tem gente que mora em fortaleza, eles viram provavelmente, certamente viram a fortaleza de Jericó, viram os Enaquins, que eram gigantes, mas dizer que ele era um gafanhoto? Então o medo, ele pode ser exagerado, e tem aquele medo absolutamente irracional. Por que você tem medo? Não sei, eu só sei que eu tenho medo. É gente que é ameaçada por nada. Levítico 26, e quanto aos que de vós ficarem, eu porei tal pavor nos seus corações, nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. Uma folha. E fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir, e cairão uns sobre os outros, como diante da espada, sem ninguém os perseguir. Por que você tem medo? Não sei. Eu não sei porque eu tenho medo, mas eu estou com medo. Então é o pavor que toma conta, uma pessoa apavorada, aterrorizada. Hoje de manhã nós falamos um pouquinho sobre gente que tem pânico. Existe a síndrome do pânico, o transtorno do pânico. Existe outra coisa chamada, quando a crise do pânico te pega, é uma vez só. Você tem uma descarga de uma substância chamada noradrenalina, e só vai passar quando você beber muita água e for no banheiro fazer número 1. A noradrenalina sai com xixi. É assim. Então você teve uma descarga ali, você teve uma crise de ansiedade absurda. Agora, quando aquilo começa a acontecer 1, 2, 3, 4, 5 vezes, você está vivendo o transtorno do pânico. Tem gente que aprende a lidar com isso. Os psicólogos, os psiquiatras ensinam a pessoa a viver. E você pergunta para ele, o que você tem medo? Ele fala, eu tenho medo de ter medo. Eu tenho medo de ter pânico. Olha, eu estava aqui atravessando uma ponte, lá no Rio de Janeiro, a ponte Rio-Niterói, e ali eu tive uma crise de pânico. Então o que eu decidi? Eu nunca mais atravesso ponte. Eu tive uma crise de pânico dentro do avião, eu tive uma crise de pânico dentro do elevador. Eu não entro mais em elevador e não entro mais em avião. Isso faz o quê? Faz com que a pessoa fique aprisionada. Os sintomas do medo, eles são muito claros. Em primeiro lugar, aprisiona uma pessoa medrosa. Ela acha que tudo é impossível. É interessante. Tudo na vida dele é impossível. Ele não consegue sair daquele barquinho, daquele mundinho. Jesus vai falar, vem andar sobre as águas, vem. Só Pedro sai, fica todo mundo com medo. Por quê? Porque não é possível alguém andar sobre as águas. O impossível, ele não acredita nos projetos dele. Ele não acredita que ele é solteiro, e alguém diz assim, aquela irmã está interessada em você, está orando por você, ou vice-versa. Ele não acredita. Por quê? O medroso, para o medroso, tudo para ele é impossível. O medo opera com um circuito fechado de raciocínios e deixa a pessoa com um sentimento de incapacidade. É isso que o medo faz. O medo é uma lógica. O medo são argumentos que não permitem o nosso avanço. O medo, ele sempre faz com que o problema seja muito maior do que o teu Deus. Ele produz um efeito de amnésia. Eu pergunto assim, quantas vezes Deus te livrou?
Mas na hora do medo ele não lembra, ele só lembra que ele vai morrer. Só lembra disso. O medo, ele levanta uma suspeita contra Deus. Uma pessoa medrosa, ele duvida de Deus, ela duvida de que Deus vai operar. Quando esses sintomas aparecem, elas aparecem primariamente na desobediência do Éden. Adão diz em Gênesis 3, eu ouvi a tua voz soar no jardim. Tem versões que dizem, o som dos teus passos no jardim, tive medo e me escondi. O pecado, ele produz vergonha e medo. O inimigo das nossas almas trabalha com o quê? Com medo e com mentira. Ele é pai da mentira. E ele tem uma propaganda, ele tem um marketing muito forte. Ele é muito dissimulado, muito mentiroso. Ele está sempre dizendo para as pessoas que ele é muito maior do que na verdade ele é. O medo nasce da desobediência. E logo no capítulo 9 do livro do Gênesis, a Bíblia diz, o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo animal da terra e sobre toda ave dos céus, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, as vossas mãos são entregues. Eu morei em São Paulo, na cidade de Guaratinguetá, numa vila militar, que era assim rodeada por uma fazenda, e no meio da fazenda, tinha alguns lagos, água doce, e aí um gênio, coisa de tenente aspirante, foi fazer sobrevivência, muitos anos, há uns 20 e tantos anos atrás, foi fazer sobrevivência na Amazônia, que ele achou lá, um ninho, com um monte de jacarezinho, tão bonitinho, gente, e ele pegou 12, 15 jacarezinhos, o que ele fez? Jogou dentro da lagoa. Natália, minha filha, era pequena, Arthur era pequeno, e a gente ia jogar pão para os gansos na lagoa, a gente engordava os gansos, a gente engordava os patos, os marrecos, para o jacaré comer. Gente, como tinha jacaré? E você fala, pastor, você morava assim, pertinho do jacaré. Só que você tem que entender uma coisa, você que tem medo de jacaré, o jacaré tem mais medo da gente do que a gente tem dele. Eu me lembro da gente se aproximando, quando você se aproximava da lagoa, o jacaré entrou. Os jacarés só foram embora. Chegou uma vez um brigadeiro lá, um oficial general, mandou esvaziar a lagoa, esvaziaram a lagoa e tiraram os jacarés e foram para algum lugar, foram para algum zoológico, foram para alguma área de proteção ambiental. Mas quando o medo entrou na humanidade, ele fez com que os animais tivessem medo de nós. Então você não consegue ir lá e pegar um passarinho se você não fizer uma arapuca, se você não fizer uma armadilha, se você não tiver lá o laço do passarinho, você não pega ele, porque quando você se aproxima, o passarinho vai embora. Ou só os meus filhos que tentaram correr atrás de quero-quero aqui nos parques de Curitiba. Seus filhos não fizeram isso, não? Fizeram, meus filhos fizeram isso. E um já tomou até uma enxotada uma vez, não quero. Mas normalmente, os animais têm o quê? Eles têm medo de nós. E a pessoa, normalmente, que tem medo, ele vai ter medo de Deus. Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, escutai-o. E naquele momento, cobriram seus rostos, porque tiveram medo. Mas Jesus, se aproximando deles, tocou e disse, não tenham medo. Essa palavra não tenha medo, ela quer te aproximar de um Deus que é bom, ela quer te dizer, não tenha medo dos seus inimigos, porque eu vou estar com você. O que Jesus faz? Ele encurta o caminho entre nós e Deus. Havia um bloqueio que o pecado fazia, havia um bloqueio do pecado, ele era simbolizado por uma cortina. No templo tinha um pátio, o santo lugar era particionado em 3 partes. Era o pátio, o santo lugar e o santo dos santos. Quando a gente vai a Eilat, Israel, lá tem um tabernáculo, uma cópia do tabernáculo, e cada uma dessas portas, um chama caminho, verdade e vida, até você chegar no local da manifestação da glória de Deus. Você passa pelo caminho, verdade e vida. É por isso que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E havia então uma cortina, um véu que separava, que a gente não podia ver o que estava do lado de lá. Quando Jesus ele morre na cruz, esse véu é rasgado, como quem diz, agora o acesso ao Pai está liberado.
Deus, Ele nos ama primeiro. Então tira todo medo. A Bíblia diz que o amor de Deus, carta de João diz, o amor de Deus, Ele tira todo o medo de nós. Mas nós mesmo assim, continuamos achando que Deus é alguém que vai pegar a gente da curva, que está pronto para dar uma chinelada, que está pronto para punir a gente, que está pronto para corrigir a gente, que está pronto para de alguma maneira nos atingir com um raio do céu, com uma fúria. E na verdade Jesus vem dizer para a gente: olha, você não entendeu nada. Quem me vê a mim, vê ao Pai, porque eu e o Pai somos um. E tem mais, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos não, eu vou dar para vocês o Espírito Santo. Existe então a presença de Deus aonde? Em nós, na nossa vida. Então não tenha medo. A raiz do medo, gente, sempre vai ser a iniquidade. Davi, pois, teve medo do Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Pensa um homem segundo o coração de Deus. Pensa um homem que falava com Deus e Deus ouvia. Pensa num homem, esse capítulo é tão interessante, 2 Samuel capítulo 6, porque ele está fazendo uma grande festa para o Senhor, por causa de uma vitória. Mas ali ele tem medo de Deus. E no capítulo seguinte, ele está com medo de Deus, mas ele conserta a vida dele, ele conserta a história dele com Deus, e Deus dá uma lição em Davi, tão impressionante, uma lição de amor, porque ele está para enfrentar o inimigo filisteu, e Deus fala com ele assim: olha Davi, eu te amo, e quando você ouvir o som de passos sobre as amoreiras, avança, porque eu entreguei teu inimigo nas tuas mãos, não tenha medo. Ele sai do pavor, do medo, até a coragem, de um capítulo para o outro. O medo, ele pode ser espiritual. Aliás, deixa eu ensinar algo para vocês. Espíritos imundos, eles têm nomes e funções. A Bíblia denuncia entidades espirituais malignas: Mamon, Apolion, Moloque, Dagon. São entidades espirituais perversas, denunciadas com o nome. Mas a Bíblia também denuncia entidades com funções. Em Oséias 4:11 fala sobre o espírito de sensualidade. E aqui ele está dizendo: porque Deus não lhe deu o espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1,7. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes com medo, mas recebeste o espírito de adoção de filhos. Romanos 8,15. O medo pode ser espiritual? Pode ser espiritual. Mas o mais importante que você deve entender hoje é que o medo, ele pode contaminar todo mundo. Uma pessoa medrosa, ela é capaz de trazer notícias ruins no meio de uma festa. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Aqui Gideão, ele vai peneirar o exército que ele tem, gente. Ele estava com 32.000 homens, contra um exército de 300.000 homens. Ele já estava era uma covardia. Mas ele fala o seguinte: medroso não. Porque o medo, ele faz a gente duvidar de Deus. Porque o medo faz a gente anular a nossa fé. Quando você está com medo, gente, você não investe nada. Se você está com medo, é interessante como é que essa gripe, esse vírus trouxe o medo. A bolsa despencou de um jeito. E eu aprendi nesses últimos dias que o dinheiro, ele é covarde. Se ele está ali no lugar e ele acha que o dinheiro dele vai diminuir, ele tira o dinheiro dali e bota em outra coisa. É por isso que o dólar sobe e a bolsa cai, porque todo mundo vai tirando dinheiro desses investimentos e vai investindo naquilo que é mais seguro, naquilo que ele vai perder mais. Bom, eu vou perder, mas eu vou perder menos, ou pelo menos eu vou ganhar mais. Olá, queridos, graça e paz. Sou o pastor Oswaldo Lobo, sou pastor da Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná, e também pastor do Instituto ESO, que eu sou diretor na área de libertação e batalha espiritual. Quero convidar você esse ano
de 15 a 17 de maio, teremos o seminário Casa de Paz. É uma abordagem absolutamente nova a respeito de cura e libertação da família. As informações, as inscrições estão no site www.institutoexodus.com e você não pode perder. Você que é obreiro, você que é ministro, você que é homem e mulher de Deus, você que tem uma família para cuidar, você que quer abençoar seu filho, você que quer tirar a sua família de dentro do cativeiro das drogas, você que quer aprender a lidar com fortalezas espirituais atuando dentro de casa, você que quer trazer para a sua igreja, para a sua vida espiritual, informações de vitória do reino de Deus, de chegada do reino de Deus na sua vida e na sua família, e quer abençoar a sua casa, você é nosso convidado de 15 a 17 de maio em Curitiba. Veja as informações, as inscrições, www.institutoexodus.com. Deus te abençoe e te espero aqui. Quando a gente fala sobre contaminação, quando você anda com pessoas que não têm fé, e a fé, gente, o que contraria a fé é justamente o medo. O medo faz você abandonar os teus sonhos e faz você duvidar das promessas do Senhor. O ciclo do medo começa com uma dúvida: será que é assim mesmo? Será que eu posso confiar na palavra de Deus? Será que Deus vai me proteger? Será que Deus vai me dar o que Ele prometeu? A dúvida leva você à incredulidade. A partir do momento que a incredulidade entra no teu coração, você é desobediente. Eu tenho que ensinar as pessoas que a palavra de Deus, ela não vai errar nenhuma vez. A palavra de Deus, gente, ela não pode ser anulada. A Bíblia diz que aquilo que Deus fala é uma palavra que não volta sem cumprir aquilo que Deus prometeu. É por isso que existe uma garantia. Deus disse em Isaías: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. O governo estará sobre seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Gente, a Bíblia diz em livro de Miqueias, avisava: olha, e tu, Belém, terra de Efrata, de maneira nenhuma é das menores da tribo de Israel, porque de ti virá o Messias, o Salvador. Gente, Jesus, ele nasce da Virgem. Jesus, ele nasce em Belém, porque a palavra de Deus, passarão os céus e a terra, a palavra de Deus não vai passar. Nem um tio, nem uma vírgula da lei vai ser tirada sem que se cumpra. A linguagem, o hebraico, é uma língua quadrática. E o hebraico, ele não tem o que a gente tem no nosso alfabeto, não tem vogal, só tem consoante. Então, para que a gente pudesse saber o que é A, o que é E, o que é I, O e U, foram criados os sinais, chamados sinais massoréticos. Então, aquele sujeito chamado Massoreta, foi ele que colocou os sinais, para que a gente estivesse ali no meio do C, para que você estivesse entre o C e o B, a letra A, a letra E, e eles parecem pontinhos que vão em cima de um J, ou mesmo um J, ou um tio, ou uma vírgula. É por isso que na tradução para o português a Bíblia diz: nem um J e nem uma vírgula, ou nem um tio será tirado sem que se cumpra. A palavra de Deus, gente, ela não volta vazia. Só que quando eu tenho dúvida, eu estou incrédulo, que eu faço? Eu desobedeço. Acho que não vou obedecer ao Senhor não, acho que isso aqui não está certo não. Eu acho que essa ordenação, esse mandamento, esse princípio, eu posso ignorar. E aí que as pessoas quebram a cara, porque a desobediência produz pecado, o pecado produz a derrota, e a derrota joga a gente aonde? Dentro de um calabouço, dentro de uma prisão. Mas Deus é o Deus que livra a gente do medo. Gente, esse Salmo 91, ele é um salmo que ele fala muito comigo. Por quê? Porque ele mostra armas de combate ali. Eu escrevi um livro sobre o Salmo 91, ele deve estar na terceira ou quarta edição, é isso? Por aí? Está aí o meu, eu chamo você de meu editor, tá bom? Porque eu não tenho, então é você mesmo. A editora foi embora, ficou você, tá bom? Então, ele fala sobre armas de combate. A tua fidelidade é meu escudo e o meu broquel. Sabe o que é um broquel? Quando tem assim, uma fortaleza, que você vê uma guarita assim mais alta, aquilo é um broquel. Então o broquel permite que a sentinela
perceba a chegada do inimigo antes dele se aproximar de mim. Isso é um brocal. A Bíblia fala no Salmo 91 que a gente não deve ter medo. Eu não temerei coisa alguma. Eu não vou temer a seta que voa de dia, não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Ó, vão cair 11.000, 1.000 do meu lado esquerdo, 10.000 do meu lado direito, mas nenhum mal chegará a ti. Agora, o Salmo 91 não é tipo assim um cheque em branco. Não, já que mal nenhum vai me tocar, eu habito nos esconderijos do Altíssimo, então a sombra do Onipotente vai estar projetada sobre mim, eu não vou ter mal nenhum. Não é isso que ele está falando. Quando ele fala, ele dará ordem aos seus anjos, para que te guardem nos seus caminhos, não são os seus caminhos, são os caminhos do Senhor. Anjo não livra crente desobediente. Anjo não protege crente que fica andando em pecado. A promessa que Deus dá no Salmo 91, de proteção, de não ter medo, é uma promessa para pessoas que habitam nos esconderijos do Altíssimo e não saem lá. É por isso que ele disse, eu não vou ter meu laço do passarinheiro. Por quê? Eu estou lá em cima. Eu não vou vir aqui embaixo para comer o alpiste, o milho podre, aquela armadilha que estão, aquela lapuca, aquele alçapão que estão preparando para mim. Eu não vou lá, porque o meu Deus, lá no Altíssimo, Ele está me protegendo. Vocês estão entendendo isso? Deus é um Deus que livra do medo, livra do medo. E Ele te dá aqui, Ele vai dar para a gente pelo menos 5 antídotos para a gente vencer o medo. O primeiro deles é reconhecer a presença de Deus em nossa vida. Se você duvida que Deus está contigo, o Salmo, perdão, a palavra, você vai ver ali no meu WhatsApp, que está em Jeremias capítulo 20, está escrito assim: o Senhor é comigo como um guerreiro valente. Pensa assim, um guerreiro valente, ele é corajoso, ele é valente. Ele não é só um guerreiro, ele é um guerreiro invicto. O Senhor é comigo como um guerreiro valente. A presença de Deus faz com que o medo vá embora. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas quando Jesus diz, não temam, sou eu, o medo vai embora. Quando você apela para Jesus, o medo vai embora. Em João capítulo 20, queria que você lesse esse texto em casa. João capítulo 20, estão os discípulos reunidos, a portas fechadas, porque estavam com medo dos judeus. Por que eles estavam com medo dos judeus, gente? Porque havia uma perseguição. Havia uma perseguição. E Jesus, chegando até eles, disse, paz seja convosco. Você está pensando que a perseguição parou? Você está pensando que as circunstâncias pararam? Não pararam não, mas a presença de Deus, a presença do Senhor, acalmou e pacificou o coração, angustiado, agoniado, temeroso, apavorado daqueles homens. Há uma razão para o medo bater em retirada, é a certeza de que você está com Deus. Eu não era crente não, e tinha um capitão anestesista que era crente, o nome dele é Aníbal, e ele era um oficial, na época um aspirante. Pensa num capitão assim, generoso, vou usar o termo aqui, gente boa. Sabe aquele sujeito, gente boa? Que capitão bacana, jogava uma bola, todo mundo na hora do paro ímpar escolhia ele, porque ele era o craque do time. Ele teve câncer, crente, teve câncer, e nós fomos visitá-lo, 2 dias antes dele falecer. Fui eu e um outro amigo que era crente, fomos lá falar com ele, esse amigo orou por ele inclusive. 2 dias depois ele morreu. Mas o que me impressionou foi a tranquilidade dele diante da morte, porque você via que aquele corpo ali estava falindo, você percebia assim, ó, daqui a pouco ele vai partir daqui para a casa do pai. Você sabia disso, você olha e você sabe, mas a tranquilidade e o coração em paz dele e da esposa dele. Eu me lembro que eu garoto, eu tinha 21 anos, ou 20 anos eu acho que eu tinha,
Quando eu fui visitar lá no velório o caixão, Capitão Aníbal morreu sorrindo. Eu falei, está rindo de quê? Eu não conhecia a esperança, porque a presença de Deus faz afugentar o medo. Número 2, você precisa discernir entre fé e maluquice. Tem gente que é doida. Eu tenho um grande amigo meu, é meu amigo, eu gosto dele, que ele teve que cancelar uma viagem. Gente, você imaginou? Tristeza. Você juntar o dinheiro o ano inteiro para fazer um passeio, você compra passagem aérea, você vê hotel. Sabe aquela viagem que você vai demorar uns 10 anos para você fazer? Aí o Trump falou, ó, avião de fora não entra mais. Não vou receber mais nenhum do Brasil, pode vir quem quiser, pode estar ali. Acho que nem o presidente da república não consegue mais, quando ele vai, ele leva vírus para lá. Gente, não é de entristecer o coração? É. Mas se ele puder, não, eu vou, não quero saber, eu vou alugar um jatinho, vou entrar na cauda de um cometa, na cauda de um foguete, e eu vou parar de qualquer jeito. Gente, isso é maluquice. Quando Deus, ele chama Pedro para andar sobre as águas, ele não está chamando uma coragem maluca, não, eu vou andar sobre as águas, porque Pedro andou sobre as águas. Não é isso, gente. Tem a ver com a chamada, você discerne a voz do Senhor Jesus. Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Não é doideira, não, eu vou sair para fazer missões, porque eu quero ter uma vocação para missões. Pode ser uma vocação e pode ser o que, gente? Uma maluquice. Pastor Alcir, nosso pastor missionário, um homem extremamente experiente. A pastora Simone estava por aqui em algum lugar. Estava aqui agorinha mesmo, eu vi. Isso, está com os QAs lá embaixo. Pastor Alcir, o que recebe de missionário que fica doido em campo missionário é uma loucura. Ele trouxe para a gente um que chegou aí da Ásia. O sujeito não estava normal não, gente. De tanto que ele apanhou no campo missionário, de tanto que ele foi esquecido pela igreja no campo missionário. É por isso que a gente vai mandar missionário, mas a gente vai ter que sustentar ele. Não é verdade, gente? Porque R$1 para você é só R$1, mas R$1 que você manda para ele é tudo que ele vai receber. Então, você precisa discernir entre fé e loucura. Lança-te daí abaixo. Como vou me jogar daqui? Eu vou morrer, gente. Se eu me jogar de cima do templo, eu vou me estabanar lá embaixo. Eu vou quebrar meus ossos, os meus bofos vão sair para fora. Isso não é fé. Isso é o quê? Ó? Olha para mim, ó. Isso é maluquice. Número 3, você precisa confiar no caráter de quem te diz, não tema em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. O caráter de Deus é imutável. Quando Tiago fala de Deus, é interessante que Tiago, que escreve a carta, é irmão de Jesus, tá, gente? Aquele Tiago que está ali, o outro Tiago, perdeu a cabeça logo no início da perseguição da igreja. Esse Tiago que escreve a epístola, a carta de Tiago, universal de Tiago, ele fala o seguinte, que em Deus não há mudança, nem sombra de variação. Isso significa o seguinte, que Deus já te ama 100%. Se você viver melhor do que você já vive hoje, Deus vai te amar 100%, porque Ele já está te amando 100%. E se você tropeçar, Deus vai continuando te amando 100%. Não é nada que você faça de bom que faça com que Deus chame mais do que Ele já te ama. E não há nada que você faça de mal que Deus chame menos do que Ele já te ama. Confie no caráter de um Deus que não nos abandona. Eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou estar com vocês todos os dias até o final dos séculos. Deus, Ele está comigo, gente. Deus, Ele está com você, sabe, porque Ele é teu Pai. Se você não tiver a percepção de que Deus é um Pai, não os pais que nos abandonam, não os pais que nos judiam, não os pais que nos deixam, não os pais que nos trocam por cachaça, por droga, não os pais que nos trocam por outra família, não os pais que nos descartam, não os pais que foram malignos, não os pais que nos abusaram de nós emocionalmente, fisicamente. Deus, um Pai de amor,
Então, quando eu falo sobre Deus, eu falo sobre um Deus que eu tenho uma experiência com Deus, de um Deus que tem um caráter imutável. Número 4, olhe para trás. Lembre-se das vitórias do passado. Eu quero trazer à memória, se lembre aquilo que me dá esperança. Certa vez, eu em Israel, estava num kibutz, foi muito bom passar aquele dia lá. Era uma sexta-feira, e na sexta-feira, no pôr do sol, eles têm uma festa, que é a festa do Shabá, a festa do sábado. Gente, é a coisa mais linda que tem. Então as mulheres já prepararam aquela, só comida boa, tudo é bom, tudo que você comer, você pode comer de olho fechado assim, ó, tudo é bom, não tem nada que você vai fazer essa cara ruim, tudo, sabe aquele negócio verde assim, que você fala, não, isso aqui deve ser um gosto amargo, é uma delícia. E na sexta-feira, quando começa o jantar, aí vem lá o rabino, acende o candelabro, a menorá. Os homens ficam no canto da sala e as mulheres do outro canto. Os homens se ajoelham e cantam porções do livro de Cantares. Gente, é emocionante, é romântico, é um negócio aleluiado que você participa ali. Você está ali, feliz. Mas num determinado momento daquele culto, o rabino fala o seguinte: agora todo mundo fica em pé e vira de costas, olha para trás. Gente, é de arrepiar. Todo mundo fica em pé. Imagina a gente dizer, um pastor falou assim, fica em pé e olha para trás. Aí todo mundo se volta de costas. E ele fala assim: agora eu quero que você se lembre de onde Deus te tirou. Ele não faz apenas o povo lembrar que eles foram cativos na terra do Egito, que eles foram peregrinos em terra estrangeira, que eles andaram no meio do deserto, que eles não tinham que plantar porque ali era deserto e não ia nascer nada. Eles olham para trás da vida deles, e é bom a gente olhar para trás. Olha para mim aqui, quantos livramentos Deus te deu. Você pode estar aí com um diagnóstico de câncer, você pode estar com da tua família quebrada, que tu olha para trás, traz à memória aquilo que te dá esperança, traz à memória, traz a tua lembrança, aquilo que enche teu coração de fé. Tem pessoas, eu acho tão interessante isso, acho que é o meu jeito de pensar, eu só consigo lembrar das coisas boas. Você pode me magoar, me machucar, me ferir, eu vou ficar magoado, chateado, ferido, mas passa assim, ó. Eu começo a me lembrar das coisas boas que eu vivi com você, que eu experimentei com você, das vezes que você me ajudou, me sustentou, creu comigo, riu comigo, me abençoou, me ajudou. Eu trago a memória. Gente, isso é um antídoto contra o medo. Trazer à memória as coisas boas, aquilo que me dá esperança. E para encerrar, número 5, se encoraje em Deus. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos teus antepassados. Eu prometi, eu vou cumprir. Eu vou cumprir o que eu prometi. Então confie em mim, seja forte e corajoso. Somente seja forte e muito corajoso. Verso 18, somente seja forte e corajoso. O que ele está dizendo para mim? Que a vida vai ser sopa, é isso? Que só vai ter moleza, hein? É isso? Ele está querendo dizer para mim e para você que você vai crente, se converteu agora, então prepara aí que você vai receber uma unção, que nenhum mal vai te tocar. É isso, gente? Ele está dizendo que nós vamos ter que enfrentar problemas, vamos ter que atravessar problemas, vamos ter que passar por cima de muralhas, enfrentar batalhões, mas ele está dizendo assim, seja forte e corajoso, não tenha medo porque eu vou estar contigo. Aquela coluna era a presença do Senhor que vai comigo à frente, que me faz descansar. O convite do Senhor para mim e para você é para a gente não temer. O coronavírus está vindo hoje, gente, não dá nem para assistir televisão. Só se fala disso, porque fechou o restaurante no país tal, porque está bloqueado o país tal, porque a fronteira da Alemanha fechou, porque a Itália morreram 1000, porque agora chegou no Brasil. Querido, olhe para mim. Se você viver com medo, se você tiver a expectativa de que só o mal vai te tocar o tempo todo,
você não vai sair do lugar. Você quer andar comigo, você vai andar com fé. Você quer ser membro dessa igreja, você vai viver com fé. Porque a palavra de Deus não manda a gente recuar. A palavra de Deus manda a gente avançar. Seja forte e corajoso. Amém? Em Brasília, 20 horas e 30 minutos, vamos ficar em pé em nome de Jesus. E vamos encerrar o culto. Você que nos acompanha pela internet, dá o like, pega essa mensagem e multiplica, compartilha, porque nós vamos orar pela sua vida agora. Você que está com medo, você que está se sentindo ameaçado, intimidado, apertado, esmagado, querido, o Senhor é contigo. O Senhor é com a tua vida. O Deus que nós servimos é Deus do perto e Deus do longe. Você pode estar aqui em Curitiba, você pode estar aí em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. O Deus que está aqui também está na sua casa. E eu quero orar por você. Feche seus olhos em nome de Jesus. Feche seus olhos em nome de Jesus. E eu quero orar por você. Feche seus olhos. Que se você tem um medo no teu coração, agora é a hora de se jogar ele fora. Se encorajar com o Senhor. Se você tem um medo que ameaça a tua vida, ameaça a tua família, ameaça teus filhos. Aliás, você tem medo de nunca ter filho. Você tem medo de seus filhos se desviarem. Você tem medo de não ter emprego. Você tem medo de ser atingido por uma enfermidade. Agora é a hora de você lançar fora o medo, querido. Eu quero convidar você que tem qualquer tipo de medo, de ameaça no teu coração, na tua mente. Coloca a tua mão no teu coração agora, eu quero orar por você. Eu não posso pedir para ninguém vir aqui à frente hoje. Coloca a mão no teu coração. E diz para Deus qual é o teu medo. Pode dizer para Deus, vai ouvir. Diz para Deus qual o seu medo agora. Há alguém aqui ainda que precisa assim, eu preciso dessa fé, eu preciso dessa unção. Eu preciso da porção do Espírito da minha vida. Eu preciso chamar Deus de Pai. Eu preciso ser acolhido por Deus como um filho. Se você quer isso, também coloca a mão no seu coração. Pai querido, nós sabemos sim das ameaças. Alguns medos são sim racionais, outros são exagerados, mas muitos medos são irreais. Queremos confessar que muitas vezes somos dramáticos, e muitas vezes nos esquecemos do Senhor, esquecemos de trazer à memória aquilo que nos dá esperança, esquecemos de reconhecer tua presença no nosso meio. Nós confundimos fé com loucura, Deus, e hoje nós queremos pedir perdão ao Senhor, pelas vezes que nós enfrentamos problemas, e achamos que o Senhor tinha nos abandonado. Nos perdoa, Pai. Eu quero pedir que o Senhor arranque de nós as ameaças, que não deixe que os medos falem mais alto do que tua promessa na nossa vida. Pai, nós hoje em nome de Jesus fazemos cessar, fazemos calar e costuramos toda a boca mentirosa que tem apontado para nós e declarado qualquer coisa distante daquilo que é a promessa do Senhor para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso ministério, para a nossa igreja, para os nossos negócios e para o nosso futuro. Pai, nós escolhemos hoje, nós decidimos hoje viver pela fé, enxergar com os olhos da fé, que a tua bondade, que a tua misericórdia nos perseguirão por todos os dias da nossa vida. Nós queremos hoje, Pai, entrar num abrigo do esconderijo do Altíssimo. Nós queremos ficar debaixo dessa sombra, Pai, que nos traz a paz. Tira de nós todo medo, tira do nosso coração todas as ameaças, ameaça, Senhor Deus, da praga que hoje invade essa nação. Pai, nós queremos aqui profetizar saúde no corpo do teu povo, saúde na casa do teu povo, que as respostas do Senhor, Pai, venha sobre o teu povo, e que a tua presença traga paz, e que a tua paz lance fora todo medo. Escreve o nome do teu povo no livro da vida do Cordeiro. Abençoa cada homem e mulher nos assistindo ao vivo pela internet. Abençoa a Igreja Batista do Bom Retiro. Nós te prometemos, nós não vamos deixar de te cultuar.
Nós vamos nos reunir nas casas e nos lares, nos pequenos grupos, e vamos louvar o teu nome, em nome de Jesus, Pai. Agora, abençoa o teu povo, amém, amém, amém. Você pode dizer amém?